Olá, pessoal! Que excelente começar mais uma análise detalhada com a gente por aqui. Hoje o nosso estudo vai mergulhar de cabeça em um mercado que atrai muita, mas muita gente mesmo, sempre com um grande objetivo em mente: a busca por aquelas excelentes oportunidades financeiras. Sim, nós estamos falando do universo dos veículos de leilão. E olha, comprar um carro nesses pregões pode de fato parecer um negócio da China no começo. Só que a realidade na prática nos mostra que esses veículos quase sempre chegam com uma bagagem financeira bem complexa. Então a nossa missão com a análise de hoje é justamente destrinchar o que são esses tais custos ocultos. Vamos ver como a falta de atenção pode simplesmente anular toda a economia feita no lance. E mais importante, como a gente pode se proteger blindando o orçamento antes mesmo de pensar em dar o lance vencedor. Bom, o roteiro da nossa análise está bem direto, vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o risco das dívidas ocultas. Depois, a lei do consumidor. Em seguida, a transparência entre as plataformas. Quarto, os passos para verificação prévia. E, para fechar, as soluções para dívidas pós-arremate. Bora direto para a nossa primeira sessão então. O risco das dívidas ocultas. Vamos entender a realidade nua e crua desses débitos. Aí é que tá. A verdadeira questão não é se o veículo tem dívidas, mas quais exatamente são elas. A gente está lidando com IPVA atrasado, aquelas sempre presentes, multas de trânsito, problemas com licenciamento pendente, casos mais complexos como financiamento ativo e até o seguro DPVAT. E o pulo do gato aqui é entender que não dá para tratar todas as dívidas do mesmo jeito. Um IPVA atrasado é uma coisa, mas um financiamento ativo não resolvido é outra história completamente diferente. Cada um desses itens tem um impacto gigantesco e único no custo total. Um lance que parecia uma pechincha pode virar uma verdadeira dor de cabeça financeira se esses elementos ficarem de fora da matemática final. E, diante dessa lista toda de possíveis problemas financeiros, surge aquela pergunta de R$1 milhão, né? Afinal, de quem é a responsabilidade de pagar? Quando o leilão acaba, a adrenalina baixa. De quem é a obrigação de abrir a carteira para pagar essas contas ocultas? Essa é a grande incerteza que costuma assustar quem tenta entrar nesse mercado, e é exatamente ela que nos obriga a examinar de perto as regras do jogo. E é por isso que a gente avança para a nossa segunda sessão, a lei do consumidor. Vamos falar das proteções legais para quem está comprando. A base de tudo, o chão em que a gente pisa, está no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente lá no artigo 31. Ele diz claramente que o leiloeiro é estritamente obrigado a divulgar todos os ônus conhecidos que recaem sobre o bem. A importância disso é simplesmente monumental. Sabe o que isso significa? Que a ocultação de dívidas não é só algo frustrante. Ela cria, na verdade, um fundamento formal e totalmente legal para uma contestação. A lei crava que todas as informações essenciais sobre o veículo têm que ser cristalinas, garantindo que quem compra não fique largado à própria sorte. Mas onde, na prática diária, essa regra de clareza acontece? A resposta é uma só: no edital. Olha, o edital não é só um folhetinho de informações, não. Ele é o documento oficial. Ele tem total força vinculante e é obrigatório, especialmente para aquelas plataformas devidamente regulamentadas pela JUSCESP, que é a Junta Comercial. É no texto do edital que todos esses ônus e dívidas que a gente acabou de falar precisam ser materializados e tornados públicos, muito antes de o primeiro lance ser dado. O edital é a fonte suprema da verdade ali no pregão, e ele detém uma força jurídica inquestionável para amparar quem está levando o carro para casa. Agora a gente chega na terceira sessão, transparência entre as plataformas. Vamos fazer um comparativo bem objetivo. Colocando as gigantes do setor lado a lado, a gente percebe algumas diferenças cruciais nas linhas do tempo dessas empresas. Dá para avaliar de forma bem neutra o prazo que a gente ganha para pesquisar o histórico do carro e também o prazo para contestar depois que retira o veículo. A Zeno Leilões, por exemplo, libera o edital com 7 dias úteis de antecedência e dá 5 dias úteis para contestação. Já o Freitas Leiloeiro fornece o edital com 6 dias de antecedência, mas mantém os mesmos 5 dias de contestação. A VIP Leilões, por outro lado, entrega o documento 5 dias úteis antes do leilão e limita a contestação a 3 dias úteis. E, sinceramente, esses diazinhos a mais ou a menos fazem uma diferença imensa na hora de investigar tudo com calma, sem pressa. Agora, prestando atenção nos números exatos. Avaliando a taxa percentual de lotes com débitos efetivamente informados nos editais de cada empresa, a Zeno Leilões apresenta uma taxa de 100% de lotes informados. O Freitas Leiloeiro fica ali com 98%. A VIP Leilões marca 96%. É importantíssimo pontuar que, em casos onde há um hiato, como essa margem de 4% não informada na VIP Leilões, a exigência de ação cai toda no colo de quem está participando. Torna-se indispensável fazer uma verificação independente antes de movimentar qualquer dinheiro para não tomar um susto depois.
Beleza, a dívida foi informada no edital, mas a grande questão prática que sobra é quem absorve o custo na hora de pagar. Na Zeno, 87% dos lotes têm débitos absorvidos, sobrando 13% como responsabilidade direta do comprador. No Freitas, essa fatia do comprador sobe para 15%, enquanto 85% estão inclusos. E na VIP, 81% vem com os débitos inclusos, deixando 19% para quem ganha o leilão pagar a parte. São números que mudam por completo aquele cálculo final para ver se o negócio realmente vale a pena. Dando mais um zoom nesse aspecto financeiro, os números revelam como tipos diferentes de taxas variam na prática. A inclusão do IPVA entre as plataformas flutua na faixa de 85% a 91%, e para as famosas multas de trânsito, a absorção varia de 78% a 84%. Mostrar essas porcentagens é legal para a gente entender a variação real que existe no mercado hoje. Cada casa de leilão opera com regras próprias em relação a impostos e infrações, o que só prova que a gente nunca deve presumir que todos os editais funcionam sobre a mesma política. Entrando agora na nossa quarta sessão, passos para verificação prévia. É hora do checklist salvador antes do lance. A base de uma compra inteligente que realmente blinda o nosso orçamento é um checklist rigoroso. São 4 passos que têm que ser executados durante aquele período de antecedência que as plataformas fornecem. Primeiro, lê o edital na sua forma integral. Não dá para ler só o resuminho, tem que ter atenção aos detalhes miúdos. Segundo, com a placa em mãos, fazer a consulta direto no portal do Detran. Terceiro, entrar no site da Cefaz do Estado para verificar especificamente a saúde do IPVA. E quarto, o último passo, checar o histórico em âmbito federal usando o sistema Consulta Veículos. Aqueles dias úteis de antecedência servem justamente para permitir que todo esse cruzamento de dados seja feito com a cabeça fria. E aqui vai um alerta vermelho. O ponto crucial a ser observado com lupa é a alienação fiduciária, ou seja, se existe um financiamento ativo do automóvel. A primeira regra mostra a barreira legal. Um veículo com financiamento ativo não deveria estar disponível para leilão e não pode ser legalmente transferido sem que exista uma quitação prévia e documentada. É uma regra intransigente. Porém, a segunda regra joga a responsabilidade de investigar direto para quem compra. É simplesmente mandatório confirmar, de forma independente, que essa pendência foi resolvida de vez. Como? Consultando ativamente o edital e o sistema de gravames do Detran. A lei estabelece o limite, mas a nossa verificação diligente é o que realmente garante que o negócio seja seguro. Chegamos à nossa quinta e última sessão. Soluções para dívidas pós-arremate. Os planos de ação se algo der errado. O critério que define o jogo aqui está totalmente ancorado no calendário, mais especificamente na data exata em que o leilão aconteceu. Se uma multa foi aplicada antes do evento, ela é de estrita responsabilidade do leiloeiro e obrigatoriamente deveria estar lá no edital. Ponto final. Agora, qualquer infração cometida depois da data em que o martelo foi batido passa a ser responsabilidade financeira e legal de quem acabou de comprar o carro. Entender essa linha do tempo é o único jeito de não pagar dívida antiga indevidamente. Mas na prática, o que a gente faz se a multa for antiga e não constar no edital? O passo a passo para escalar o problema é bem claro. De forma imediata, é fundamental documentar tudo. Salve capturas de tela, os famosos prints, de todos os portais oficiais. Depois, entre o terceiro e o quinto dia após a retirada, a plataforma precisa ser notificada, sempre respeitando aquela janela de contestação da empresa. Se o problema não for resolvido, o próximo passo é abrir uma queixa formal no Reclame Aqui. E se nada disso adiantar, acionar o PROCON é o recurso final. E nesse momento crítico, aquele edital e os prints vão atuar com um peso jurídico gigantesco, se tornando as maiores armas para comprovar a razão da reclamação. Para a gente encerrar o estudo de hoje, fica aqui uma reflexão bem provocativa. Será que todos os portais oficiais foram minuciosamente verificados? E o verdadeiro custo total, somando o valor do lance, aquelas taxas administrativas, comissões obrigatórias e os débitos assumidos, foi calculado na ponta do lápis antes de estipular o teto financeiro máximo e inegociável do arremate? É uma provocação essencial, porque a realidade dos leilões não perdoa achismos ou empolgação momentânea. Fazer a matemática exata com base em dados concretos é o que realmente diferencia um excelente negócio de um arrependimento bem caro. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente e até a próxima!